Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. No último áudio, como eu informei, nós tivemos uma repercussão muito grande, né? Muito legal aí das pessoas se tornando, entendendo, alguns com algumas dúvidas. Por isso a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de autoconfiança, né? Um pouquinho mais aí para vocês. Para você que está chegando agora, depois eu envio, né, a primeira parte do áudio para que você possa estar entendendo também. E ficaram algumas dúvidas referente àquilo. Então, o autocontrole, né? A dúvida principal foi assim, né? Como é que perguntas que foram feitas para mim assim, Jorge, eu já sei disso, né? O que você falou faz sentido para mim, eu já tenho um conhecimento disso, mas por que que aquilo acaba pegando? Por que que aquilo, apesar de todo o conhecimento que eu já tenho, por que que aquilo ainda entra, né? Aquele descontrole acontece comigo? Então vamos lá, é assim, eu sempre gosto da pergunta porque uma pode ser a dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo e esse canal aqui é legal para isso. O que acontece? Toda vez que você descontrola, então é porque aquela situação, aquela coisa, aquela pessoa, ela tem o poder, o domínio sobre você, né? Então, se você se controlou, é porque ela sabe como fazer você se descontrolar. E você está exigindo ali de você, ou muitas vezes do outro, aquilo que o outro não pode te dar, ou que você não pode fazer. Pô, mas aí fica complicado, é difícil. Eu sempre digo assim, ó, você teve um trauma, tá? O que que é o trauma? O trauma é aquilo que, por exemplo, você está num carro e esse carro ele para, né? Abruptamente, puf, deu aquela pancada. O teu corpo está em movimento. Só que você para bruscamente e aquilo causa muitas vezes, né, lesões no cérebro. Então você vê muitas vezes não, né? Sempre causa, na verdade. Então muitas vezes você não tem nenhum problema físico ali devido à pancada, né? Mas o cérebro ele para repentinamente, então você tem problema, tem uma morte cerebral, enfim, algumas sequelas ali. Porque você vem num movimento muito grande e aí você é parado de uma vez só. Puf, dá aquele impacto, aquilo para. Ele continua naquele movimento. Então você tem uma lesão. É a mesma coisa do trauma que acontece com a gente. Eu dei o exemplo, né, da criança quando vem da escola e fala assim, olha, e ela acha que ela fez lindo, porque a criança ela sempre sabe que ela faz bonito aquilo, tal, e ela não tem essa coisa da crítica. E aí a mãe ou o pai não dá muita atenção e ela guarda aquilo. Naquele momento é um trauma. Por quê? Porque ela vem num momento de expansão, você está num movimento grande, né? E aí a pessoa fala, ah, tá tudo bem, lindo, tá bonito. E não dá aquela importância que ela estava esperando. Então, aquele momento gera um trauma na vida dela. Então, as pessoas, elas têm esses traumas, várias acontecendo aí durante a vida. E aí o que acontece? Ela carrega isso, ela vai levando aquilo, e aí entra naquela situação que eu falo que é um mecanismo de compensação. Ou seja, para fugir daquilo, né, eu começo a ter outra ação, outra atitude em cima daquela situação. No caso dessa criança, o que que ela faz? Ela vai tentar sempre agradar o outro para que o outro traga o elogio para ela. Porque se ela não agradar, ela acha que ela não precisa. Depois de um tempo que ela começa a ajudar aquela mãe ou aquele pai ou fazer algumas coisas, ela vê que ela tem uma atenção maior. Então ela gera esse mecanismo de compensação e começa a ficar dependente das pessoas. E tem pessoas que fazem o quê? Ela começa a evitar aquele trauma. Então, a partir do momento que ela evita aquilo, ela vai colocar esse mecanismo de compensação em outras situações. Ou seja, ela vai anular aquilo. Ela vai deixar aquilo de lado, aquilo esquecido, aquilo adormecido. Então, se foi uma pessoa, por exemplo, que magoou, que ela, né, se colocou naquela posição, o que que ela faz? Ela evita aquela pessoa, ela não fala mais daquilo, ela deixa, sabe? Ela vai passando, se é um parente, ela deixa de visitar, ela deixa de ver, né? Somente, estritamente o necessário, mas ela vai se isolando. Ela não resolveu o problema. Ela acumulou, ela guardou aquilo. Ao menor sinal de qualquer pessoa na vida dela que trouxer uma palavra, uma atitude referente àquela pessoa ou igual àquela pessoa, ela traz aquilo de volta. Então, por exemplo, ela tem na família lá uma situação, sei lá, com uma tia, com um primo, né? Então ela começa a evitar essa pessoa. Ela não fala com o irmão. Então, ela não fala. Ela foge sempre daquela pessoa, como se a pessoa não existisse. Quando ela for trabalhar e ela pegar a mesma energia, porque ela está emanando aquela energia, porque ela não resolveu, aquilo está dentro dela, a vida vai colocar pessoas iguais a essa pessoa que ela
não quer ver, não quer saber e deixou para trás lá. Então ela vai ter que ela vai ter que confrontar com aquela pessoa. Quando ela for confrontar, ela vai entrar no mecanismo de reação, no mecanismo reativo dela. Então ela vai para agressão, ela vai para incompreensão, ela vai para crítica. Por quê? Porque traz aquela situação lá de trás dela que ela não resolveu lá. No caso aqui na família, pode ser em vários setores. Então isso parece ser muito complicado, gente, mas não é. Tá? Você às vezes tem uma reação lá atrás, quando você foi criança, você teve um trauma desse, e hoje, quando essa situação, novamente através de uma palavra, de alguém, de uma ação, de uma pessoa, te remete àquela situação lá atrás, o que acontece? Você se descontrola, você grita, você perde a razão, tal, as pessoas falam assim, nossa, você agiu como criança nessa situação. É porque você trouxe aquela ação, trouxe a sua memória reativa lá daquela criança, né, que levou o desenho para a mãe, por exemplo. Então você traz aquela memória, aquela reação como se você estivesse lá. O corpo ele faz essa leitura, né, dessa tua energia, dessa tua emoção e traz a reação daquele momento. Por isso que as pessoas falam que você agiu como criança, porque você traz aquela energia de quando você tinha 5, 10 anos, 12, 8, né? Não importa a idade. Então você tem aquela reação para fazer. Então o importante é você geralmente pegar isso, entender isso e resolver. Se você esconder, né, você fugir daquilo, ou se você reagir com muita força, com muita raiva, você traz para fora o teu instinto primitivo, o teu instinto animal. E aí você não tem evolução, né? O bicho acuado, ou ele corre ou ele ataca, né? Não tem jeito. O que ele vai fazer? Então você não tem evolução, você parte para um confronto e aí você também não tem evolução. O que você precisa entender é por que aquilo traz isso para mim. Por isso que no meu trabalho, quando eu coloco as técnicas com você, e às vezes você não faz isso em uma semana, em um dia, 6 dias, 10 dias, você demora. Tem gente que é papum, é rapidinho, entende? Pá, já muda na hora. Tem gente que demora. Então, por isso que não é, né? Às vezes a pessoa fala, já precisa fazer um tratamento coletivo. É difícil coletivo porque as pessoas não são iguais. Né? Um exercício que eu passo para você, eu não posso passar, por exemplo, para tua irmã, para tua amiga, né? Então, porque vocês não são iguais. Então, o que você entende aqui, a outra não vai entender. Então, são situações diferentes. Então, tem uma técnica para cada tipo de pessoa, para que a pessoa possa entender aquilo e possa estar eliminando essa situação. Ela entendendo, passa aquele filme na cabeça, ela entende aquele filme e aí ela continua. Ela está apta para a próxima lição, para poder fazer. Por isso, quando você tem um autocontrole, é aquela pessoa, ela realmente não afetar você em nada. Aquela situação, ela não afetar você. A hora que você olhar para aquilo, você fazer o enfrentamento daquilo, né? Você encarar de frente aquilo, mas sem a sua agressividade, né? Da raiva, do descontrole, do desconforto e também não colocar aquilo embaixo do tapete, porque vai voltar. A vida vai trazer aquilo para você, pessoas, situações com aquela mesma carga energética para você poder entender, para você poder evoluir na tua vida. Senão, você traz isso para o mental, né? E depois do mental, você vai levar aquilo para o físico. Você vê mental, emocional e físico. E aí no físico foi como eu falei, não tem mais jeito, a doença se instala tal, e aí você não vai ter muita chance, né? O quanto você tem enquanto a vida está te dando aqueles alertas. Por isso, esse autocontrole é muito importante. Parece ser algo difícil de encarar, parece ser algo difícil de dizer, mas não é. Né? Se você controla essa tua cabeça e você para e analisa direitinho toda aquela situação, você vai ver que não é difícil. É só uma falta de conhecimento que você tinha sobre determinado assunto ou sobre determinada situação. As pessoas são o que elas são. O que eu mais atendo e o que eu mais pego nas pessoas são problemas familiares. A família é a nossa maior escola. Pessoa que não está com a mãe, com o pai, com o irmão, né, com o benê, com os filhos. Por quê? Porque as pessoas querem controlar o outro. Então eu venho de uma vivência, eu venho de uma experiência, eu venho com os meus traumas que eu tive lá da infância e do que eu tive agora, e eu vou me colocando nessa postura. Claro que eu não tinha um conhecimento lá, né? Mas trazer isso para cá agora fica complicado. Só que você joga aquilo no inconsciente e acha que esse inconsciente a gente não pode acessar.
E esse é o meu trabalho, mostrar para você que você pode, que você é dono de si, que você é dona de si, e que você pode trabalhar todos os parâmetros da sua vida, da sua existência, desde que você tenha consciência daquilo. Então, quando a gente passa as práticas para você entender, então, olha, você tem dificuldade com aquela pessoa, então nós vamos fazer um trabalho em cima disso. Você vai descobrir qual é o teu padrão reativo, qual é o teu mecanismo de compensação, e aí onde você está compensando aquilo, né? Ah, de repente eu tenho uma dependência de uma pessoa, ou eu tenho uma raiva de uma pessoa, então você vai descobrir porque você tem a raiva, porque você expulsa, nega essa pessoa, ou porque você tem essa dependência. E aí depois você não vai fugir disso, você vai ter que ir lá, enfrentar, conversar com essa pessoa, se encontrar com ela, que você está fugindo há muito tempo, né? Para ver a tua reação, para você perceber que aquilo já não afeta mais você. A partir do momento que aquilo começou a afetar você, é porque você ainda não desmanchou, né? O quê? Você não desmanchou aquele contrato que você fez lá atrás, né? Aquele acordo que você fez. Quando você tem um trauma ali, por exemplo, da menininha que eu falei, então ela faz um acordo. Então ela fala assim, pô, então eu preciso daqui para frente, como ela me deu atenção quando eu ajudei, então sempre que eu ajudar uma pessoa, essa pessoa vai me dar atenção. Ah, eu tive um relacionamento frustrado, então eu me entreguei para o outro, fiz tudo para o outro, agradei tudo o outro, mas o outro depois não me valorizou. Então agora eu não posso mais valorizar ninguém, eu não posso me entregar para ninguém mais, então eu me fecho ali. Ela não consegue ter um relacionamento bacana. Entendeu? Ela sempre vai trazer aquilo para ela. Enquanto você não quebrar esse contrato, enquanto você não quebrar esse acordo que você fez, por mais conhecimento que você tenha, por mais que você estude, por mais que você pratique, você não vai conseguir fazer. Acontece isso com as pessoas quando querem emagrecer. A pessoa ela quer, ela faz exercício, ela faz atividade física, né, ela melhora a alimentação, ela fala, mas eu não emagreço. Porque ela tem um acordo lá dentro fechado com ela. Então, esse acordo, para quem me acompanha já há um tempo, é aquele né? Que eu dei o exemplo, falar, ai, a vida é dura. Esse é o acordo, é dura, né? Ah, mas eu tenho fé que vai melhorar. Essa aí é uma fezinha da boca para fora, porque a vida dela sempre vai ser dura. Ela até consegue alguma coisa, mas é com muita dificuldade. Por quê? Porque o contrato dela é que tem que ser duro, tem que ser difícil, tem que ser complicado. E por mais conhecimento que ela tenha, sempre vai ter confusão. Ela é uma guerreira. Guerreiro está sempre lutando. Esse é o acordo que tem lá dentro. Então, quando a gente para e vê, né, esses acordos, você vai ver que o teu descontrole, ele vem muito disso que você firmou lá, né? Desse acordo, desse contrato que você fechou em determinada situação. Então, o convite aqui desse áudio é justamente para tirar essas dúvidas que vocês tiveram, né? Que as pessoas me questionaram. Espero que esteja claro isso para vocês, né? E para você olhar quais são os contratos que você firmou na tua vida, né? E que estão aí engavetados ali dentro. Você pode ir lá e alterar a qualquer momento esse contrato. Então, se o relacionamento lá atrás foi ruim, é porque você estava ruim. Você não tinha o conhecimento para aquilo. Então, vamos a olhar qual foi a situação, como eu me coloquei naquela situação, né? Porque o bem mostrou para que veio. É que você, na tua ilusão, não acreditou naquilo. Montou um outro castelo ali do lado e quis viver naquele mundinho. Você fugiu da situação. Você não encarou o que era para encarar. E aí você ficou na mão do bem. Ou você ficou muito autoritário, ou você ficou submisso. Ali você tem o controle. A partir do momento que você tem o controle, né, do outro, ou você dá o controle para o outro, você está em desequilíbrio. E aí você gera o conflito. Gerando o conflito, você vai gerar as emoções. O teu cérebro começa a fazer a leitura daquilo e aí a tua vida fica do jeito que está. Então, parece muito difícil, mas não é. É só você parar um pouquinho e dar uma olhada. Então, esse áudio é para você hoje olhar quais os contratos que você fez na tua vida e que está gerando hoje a situação que está aí dentro da tua existência. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.